Seguinte, o tutorial do viciado em lutas. Aqui você dá o like, nunca esqueça de fazer isso, não aperta aqui, é aqui. Ativa o sininho depois de se inscrever, comenta aqui. Seguinte, vídeo vai ser longo, coloca a velocidade 2, faz o que achar certo, me acompanha, vamos. Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Agora uma análise. Agora faz do jeito que eu recomendei, coloca a velocidade 2 que faz. É uma análise que vale a pena pra cacete. Bora, gente, vem comigo. O UFC 126 passou em 2011, não lembro que momento. Disputa de cinturão, defesa do Anderson Silva. Anderson Silva tem história com o Vitor Belfort. E hoje em dia, cara, Vitor Belfort, a gente tem que respeitar a história dele como lutador. Apesar de todas aquelas paradas que envolvem o doping. Porque é óbvio que ele se dopou pra cacete, né? Isso aí não é surpresa pra ninguém, mas nem só doping vive o atleta. Tipo, o cara era muito bom, o cara era muito firme. Então isso a gente tem que respeitar. Ele como pessoa tem muita polêmica, mas que ser humano não errou. Tipo, faz parte, eu não vou entrar no mérito. Cada pessoa tem seu problema com o Vitor Belfort por razões próprias. Eu, por exemplo, a palhaçada que ele fez, a sacanagem com Holyfield, injustificável. Quem defender pra mim, se vocês comentarem defendendo o Belfort, eu vou sumir com os comentários. É tipo, indefensável. Não sou fã do Belfort, nem tanto como lutador, nem tanto como pessoa, mas a gente tem que respeitar ele como lutador sim. Mas Anderson Silva, cara, eu na escola, fundamental 1, terceiro, quarto ano, a gente falava sobre as lutas do Anderson Silva. Criancinha, fura demais a bolha. Ele era o herói da TV aberta, que ainda era TV aberta, o UFC. Anderson Silva, lenda. É cara muito respeitado no mundo da luta, conceituadíssimo, referência para diversos campos. No MMA então, John fucking Jones, John Bones, fucking the goats, Weird As of How the Times. Jones fala que o lutador dele favorito é Anderson Silva. Ele realmente, ele trouxe muita inovação. Ele é muito eclético. A gente tá falando de um cara muito... O que acontece? Anderson Silva, eu vou apontar mais sobre ele. Quem de luta? Lá nos níveis mais altos que esse esporte já viu. A gente tá falando de um cara com um senso de luta extraordinário. Tipo, a leitura que ele fez da movimentação no Belfort é que no primeiro react que eu tentei fazer, eu expliquei muito sobre isso. Tipo, eu perdi. Tipo, o react ficou 2 vezes maior do que o tá. Pensei, não, tá muito desperdiçado. Eu vou. O pessoal quer ver reação, não quer ver uma análise. Análise eu vou fazer aqui. Cara, um lutador tem aquela percepção. Ridículo, isso não é comum. Ele tem uma noção de luta ímpar. Ele tem um estilo próprio, ele trabalha a questão do contragolpe de uma forma própria. Uma ginga, tem toda a bagagem dele, tem bagagem no taekwondo, kickbox, capoeira. Bots, ele tem... Ele de fato é eclético pra caceta. Ele é muito eclético. Isso a gente tem que respeitar pra cacete ele em qualidade técnica como lutador. Ele tem pra dar e pra vender, pra fazer cursinho e vender o cursinho. A gente tá falando de um cara ímpar. E tipo, ele tem uma leitura de golpe, uma capacidade de previsão que é extraordinária. Aquele golpe, quando ele ficou numa posição que ele foi golpeado, que tava numa posição andando pro Belfort, cara, ele conseguiu lidar com o primeiro golpe. E tipo, o segundo ele tá valendo, então ele conseguiu se ajustar. Quando ele tava no chão, o cruzadão que tava no chão do Belfort, ele conseguiu desviar. Eu não sei se tinha necessariamente uma ameaça a ele, de ele ser golpeado. Se fosse golpeado, pelo amor também. Que é ímpar, não tem explicação. O cara era diferenciado. Era diferenciado demais. A gente tá falando de uma lenda. Tipo, tem muito a acrescentar o jogo de qualquer pessoa estudar o Anderson Silva. Tanto quanto muitos outros lutadores, mas o cara é muito
É muito ímpar. Eu falei no React, eu vou até explicar melhor essa questão do impasse aqui. Eu vou... É como eu falei no React, essa luta, com efetivamente 2 minutos de luta, rende mais de 20 minutos de conteúdo explicativo. Vamos pra briga, porra. Bora! Hora do show! Bem tranquilo. Anderson Silva em ótima forma. Belfort sinistro. Cara, quando ele tava com veneno, esse cara... Tipo, a maioria dos lutadores, quase todos usam alguma coisa. Cara, Belfort tava diferenciado. Era muito sinistro. A gente pega aqui. Eles estão numa distância respeitável. Tipo, o que poderia ocorrer, que poderia quebrar essa distância? O Vitor Belfort tinha um avanço muito rápido e ele combinava e executava com muita força na curta. Então era um cara muito perigoso de você deixar ele ficar numa distância razoável. Existiria risco de fechar, mas o Anderson Silva estaria preparado para lidar. Então a gente vê aqui, eles fizeram de tudo para manter o máximo possível essa distância. A gente vê a distância diminuir um pouquinho, não muito, mas diminuir um pouco. Lembrando que são 2 strikers, então a gente vê até pela postura, uma postura mais solta, de pé. O do Silva, contudo, Belfort se encontra numa posição mais... Não é exatamente um pugilista, porque não tem como falar que existe o mesmo pugilato que é lutado, é o mesmo do MMA. Ele tem uma adaptação que acontece ainda voltado pro MMA. O Belfort tá numa... ainda tá uma postura de boxeador pra frente, mãos pra frente, mais abaixado, né? Aí a gente vê a questão de ameaça. O que acontece? Silva, por definição, ele é um contragolpeador. E que contragolpeador? Então não é imaginado ele vir com a iniciativa. Não necessariamente impossível. É tipo... O que acontece? E os dois não são exatamente uma lenda viva na questão do wrestling, do grappling. Anderson Silva já fez umas finalizações sinistras, tipo, inesperadas, mas não é uns caras que chegaria pra colocar pra baixo. E outra, se eles tentassem colocar pra baixo, cara, aconteceria que nem aconteceu com o Ben Askren quando enfrentou o Masvidal. Tragédia. Então a gente pensa que realmente Belfort teria chance de ir pra frente, beleza. Contudo, tem ameaça de contra-ataque, então ele não vai fazer assento, ele tá chamando atenção para as mãos, fintar, se projetar, dar um passinho pra frente, ver como Silva reage. Silva não pode deixar só ficar parado, porque senão repentinamente ele vai pro bate. Então tem que essa questão de avançar, tipo, avançando por avançando. Belfort é melhor, mas Silva não tá tão atrás não. Então respeita-se muito nesse primeiro momento. Ainda mais que a priori, nesse momento, um chute não é uma ideia muito convidativa, porque eles estão numa distância grande. E cara, esse Silva, ele consegue reagir a socos que estão sendo executados rápido, mas é um chute muito fácil de
pro que ele é capaz. Belfort conseguiria ver. Em alguns momentos, em certas condições, ele conseguiria ver sim. Tipo, não tá muito favorável ter o chute. Então as mãos são uma ameaça muito grande nesse momento. Aí é interessante. Belfort tá com uma mão pra frente ligeiramente, mais do que já estava. E o Anderson ele já tá com a mão bem pra frente. Qualquer coisa que Belfort tente fazer, se eles, os dois são canhotos. Se tivesse na destra, Belfort poderia tentar um avanço, essa mão já poderia impedir. Eu acho que aqui vai ficar como se fosse mais de grima e tudo. Se eles quisessem, não vai ser o caso. Ih, eu tinha que colocar em tela cheia, desculpa minha gente, perdão. Eu não sei se foi por conta, eu acho que foi por conta de vai, porque foi muito repentina a nossa mudança súbita. O Silva já tá soltando mais. Nessa questão de ele mudar o movimento, Belfort ainda tá com aquela seriedade. Toda essa mudança de postura já tá me ameaçando mais o Belfort do que hoje. Low kick foi ótimo pra quebrar o gelo. Sem muita ameaça, sem não tanta ameaça. E chute oblíquo não... Eu acho que ficou um pouco evidente. Se fosse executado um pouco mais rápido, descompromissado, talvez tivesse sido efetivo. O que acontece? A partir de agora, o Silva vai começar a sambar muito. Fica... Sobretudo a partir de agora. Ele tá ficando em momentos, por exemplo, os pés paralelos. Ainda mais que ele tá numa distância ainda segura. Tem uma questão de distância. Que é como eu falo, você pode fazer até brincadeira quando você tá numa distância ainda assim segura. Ainda existe, ele vai... Nesse momento ele conseguiria reagir se Belfort fizesse um avanço. Quando ele foi pego, ele tava numa postura até pior. Que é mais ou menos aqui. Não, é um pouco mais pra frente. Olhando aqui na imagem da câmera, ele tá tá num lugar parecido. Aí pode achar até que é brincadeira pra chamar atenção. Ficar assim, mas realmente, tipo, de forma inortodoxa ele consegue bloquear diversas paradas de mãos, os socos. Tipo, o problema do Belfort não é nem os socos retos, que aí ele teria uma capacidade maior de impedir os golpes. Como também podia virar um ataque, tipo, tá brincando com a percepção do adversário. Tem esses momentos que aqui, ele mudou de base. Tipo... Ele teve uma mudança de base. Isso o Belfort já podia estar esperando. Mas ele tava querendo esse erro. Não deixa de ser erro na questão da postura do Silva. Silva, nesse momento que ele vai avançar, ele tá no meio do ar. Eu vou até colocar aqui pra vocês numa velocidade menor. Aqui uma análise, a gente pode perder mais tempo nisso. Quero que vocês vejam, porque a definição tá um less. Que é só ver aqui, ó. Ele conseguiu. Ainda teve a questão de ser acertado. Ele conseguiu mover o braço e diminuir um pouco do ataque. E voltando, aí nesse ponto ele conseguiu ver o golpe, conseguiu sair. Se vocês verem a análise do Vitor Miranda, fica mais evidente porque ele
trabalha com uma qualidade melhor, né, do vídeo. Ele pega do... Deve pegar do próprio Fight Pass. Ele trabalha pro UFC e não pegou de um videozinho no YouTube. Aí volta aquele impasse, tipo... Não afetou muito o combate, mas margem pro Belfort agressivar mais. Ainda assim um cara cauteloso. Ele tava esperando uma oportunidade. Cara, esse chute foi executado bem pra cacete. Que lindeza. É tipo... Talvez... Se Belfort fosse cabeçudo e andasse mais... Mas não é uma distância que ele faz... Não é uma direção que ele faz tão bem assim. Ele poderia ter levado. Como ele tava até um pouquinho pra aqui, não sei se Silva antecipou. Ele vindo pra cá, foi tentar acertar nessa posição exata. Ele conseguiu sair pra baixo um pouquinho pro lado. Cara, e eu tipo não acho que nem foi uma saída tão intencional assim do Belfort. Não sei se foi o caso. Até foi, mas eu não sei até que ponto. Tipo, foi muito perigoso. Porque o chute, se vocês repararem atentamente, a priori ele foi feito pra golpear na região das costelas. O Silva que direcionou pra ele ser um pouquinho mais alto. O Belfort tava preparado, tanto que você vê o braço, se não vem com a qualidade que deveria ser vista. Ele é pra proteger a parte do braço, costela. Só que ele se abaixou também, talvez pensa na possibilidade. Foi orientado ele a quando esquivar, se tivesse um golpe na linha de cintura, essa região, ele se abaixasse junto. É uma boa possibilidade. Não sei se foi exatamente o caso. Tipo, foi uma pitada de sorte com uma pitada de técnica, ao meu ver. Cara, a forma como ele executou esse soco, que lindo. Eu vou ser sincero. Aí falo, não, esse soco se pegasse, fudeu. Olha, pela posição sim, mas eu acho que ele não conseguiu colocar muita força. Talvez se levasse o Silva, caísse mais feio. Mas eu não tenho muita convicção nisso. Muita eu não tenho não. Cara, eu não sei se vocês conseguem ver aqui. Tipo, eu acho que o Silva, ele viu o golpe vindo. Não parece, mas aqui tá o braço. Ele consegue dar um tapa pro braço e mais pra cima. Aí que tá. Eu acho... Eu não sei se vocês perceberam como a mão dele voou feito um foguete. Eu acho que talvez não golpeasse, mas seria muito perto. Então vamos falar que tivesse meio a meio de chance. Uma possibilidade de ser meio a meio, tu quer sempre que seja 100% de chance de não acontecer. Então foi certo. E essa forma como ele conseguiu estapear e mudar a direção do golpe, cacete, que genial. Essas coisas faz o Silva ser um dos GOATs do UFC. Boa joelhada. Cara, a partir daqui já mudou muito as coisas. Tipo, o Silva já tava querendo. É porque o que acontece? Ao decorrer do combate todo, Belfort fez essa movimentação pra esquerda. Ele movimenta bem, ele quando movimenta pra direita. É porque o que acontece? Seguindo as lutas de contato, você movimenta com a esquerda pra ir pra esquerda e pra frente, se sua mão da frente é a esquerda. Se for a direita, tudo bem, é direita pra direita, esquerda pra esquerda, perna da frente pra frente, perna de trás pra trás. O Belfort, ele faz como se fosse uma base, não tanto do... Não deixa de ser proveniente Muay Thai, kickbox. Não importa qual luta em si, mas ele fica mais aberto, ele fica mais exposto. O Belfort, ele tem tendência a ficar com a... Como se diz? Com o rosto mais projetado pra frente, mais baixo. Então é muito perigoso. Tipo, é muito convidativo um chute. Tipo, esse tipo de chute pode ser... É um pouco inesperado, então é muito perigoso.
E eu acho que seria mais possível ele esperar aquele tipo de chute da frente do que pra trás. Então pode demorar até um tiquinho mais, mas na verdade até você reagir é muito mais demorado na teoria. É muito relativo. O Anderson estava esperando um momento que ele fizesse um passo na direção errada. O que acontece? Até uma coisa meio que similar a essa analogia que eu fiz. O Anderson Silva, eu acho que ele chamou de propósito. Ele se abaixou para ser convidativo um chute alto. Tipo, teve esse soco aqui. Cara, a qualidade não faz eu perceber os... depois de... É comum você, depois de um soco, você dar um soco depois de um chute, mas da perna oposta. Não é muito esperado ser da mesmo braço. Mas tipo, depois que viu a perna, ele viu esse movimento, ele já percebeu. Anderson Silva tem uma atenção, ele tem um foco ímpar no meio da luta. A luta é muito caótica e nem todo mundo mantém esse foco. Tipo, não é só o QI de combate, ele tem uma capacidade de ver as coisas vindo. Infelizmente, ao final da carreira, o corpo já não reagia do jeito que era pra reagir, como era no auge. Mas tipo, cara, por sinal, eu acho que eu vou fazer depois a luta dele contra a Adesanya. Cara, eu vi ali umas possibilidades do Silva ganhando a Adesanya, hein? A Adesanya tecnicamente entrando no seu auge. Pô, o auge de lutadores de elite, pessoas como a Adesanya, Poatan, Anderson Silva, John Jones, Saint Pierre, esses lutadores de elite e até lutadores da nata. Tipo, um lutador de elite é o Aldo. Tipo, infelizmente ele adaptando pro bote ficou uma vergonha, mas eu não vou nem entrar nesse mérito. É mérito dele tentar correr atrás, se a adaptação foi boa ou não apaga em nada a história dele. Muitos outros lutadores, por exemplo, eu sou muito fã do Carlos Conde, eles sempre estão evoluindo. Eu falo que o corpo, tipo, não é que eles ficam mais fracos, o corpo já não acompanha, não faz tudo que eles queriam, mas não deixam de evoluir sempre. É tipo, a melhor forma do Israel, da maioria dos lutadores, é numa faixa de, comumente, de 28 a 31 anos. Eu falo em geral, tipo, numa idade que eu tenho, por exemplo, 24 anos, ainda existe uma margem pro corpo ganhar mais massa, aumentar a densidade da musculatura. Então eu falo que o auge do Adesanya meio que já passou, mas vai sempre, ele vai sempre se aperfeiçoar, vai sempre compensar. Os lutadores de elite, eles compensam na questão estratégica, tática, técnica. Mas bora de conversa fiada, bora voltar pra luta. Ótimo low kick aqui só pra... Parece que foi forte pelo movimento da perna, mas foi bom assim pra deixar esperto. Fez essa movimentação. Cara, é o que acontece, ele transferiu a perna da frente pra perna de trás. Esse jab aí, tipo, ele isso eu falo com mais propriedade. Ele se projetou pra quê? Ele mudou a postura dele de destro para canhoto. E tipo, o jab dele virou um direto. Tipo, tá todo cagado. O que acontece agora? Ele tá... A gente vê aqui. Teve toda a questão de mudança de base que eles apresentaram agora há pouco. A gente vê que agora ele tá movendo pra cá. E o que acontece? Quando ele faz essa questão de movimentação, a gente pode comparar com aqui. A gente compara com essa... Olha, atenção nas pernas. Tipo, ele fica... Ele tá mais exposto, a perna tá um pouco mais fechada. Ele não tá com uma base tão adequada assim pra enfrentar uma luta... Não uma luta de bots, de fato nunca vai ser. Uma luta um pouco mais pra kickbox, ele ainda tá pra frente.
Aí tá projetando ainda mais. Agora ele tá se apoiando pra frente, ele tá se projetando tanto pra trás e fica muito perigoso. Ótima esquiva. A gente tá vendo essa tendência que o Belfort tá dando de possibilidade pro Silva pegar. Ótimas saídas. Cara, olha. Parou esse golpe, viu esse, desviou. Esse aqui não teve tanta ameaça assim comparado ao segundo. O segundo foi muito bonito. Aí a gente vê. Agora ele tá com as pernas muito mais abertas. E ainda muito projetado pra frente. É muito perigoso. Tipo, o Belfort, ele entra em um momento que ele fica um pouco mais desatento e menos propenso a ficar numa posição defensiva quando ele faz essa movimentação. Tem muito... Até ele voltar ao estado normal, que ele fica mais combativo. Ele é muito... Talvez eu não consiga ainda expressar da forma que eu desejo, mas ele não consegue... Ele não consegue ficar pronto pra guerra como ele deveria nesse tipo de movimentação. A movimentação que tá forçando o Silva a ficar girando, em que ele tava pra frente, beleza. Ele ser colocado pra defesa, ainda mais movimentando pra outra direção, ele é muito ruim. Ele joga muito pra frente, caraca, não à toa. Ele levou o chute do Michael Jackson dezenas de vezes na carreira. Dezenas é forma exagerada de falar. Cara, esse chute deu uma esmagada, não é desmérito nenhum. Ele tá meio grog. Tipo, qualquer pessoa normal estaria morta. Então, tipo, belo chute, muito treinado. A gente pode apontar a influência da capoeira, todo chute tecnicamente, toda luta tecnicamente tem uma coisa análoga. A gente pode encontrar elementos da capoeira, mais que de outras lutas, pela forma como foi executado e tudo. É um tanto irrelevante. É o Anderson Silva Styler. Anderson Silva Futebol Clube, a gente se vê por aí. Foi muito, muito, muito bom. Tipo, cara, é uma luta muito simples, mas caraca, tem muita coisa para ser estudada. Esse foi o análise. Lamento se infelizmente nessa última eu não consegui me expressar da forma que eu queria, porque eu tenho realmente a tese que a movimentação e a posição do Anderson do Belfort foi esperada pelo Anderson Silva pra dar essa assassinada básica. Mas é isso, pra mais análise de bots, Muay Thai, kickbots, MMA e afins, canal do Viciado em Lutas, é isso, Raul. Opa, o vídeo acabou. Seguinte, sugestão, vocês entrem no meu Insta, tá no YouTube, vai estar na descrição. Chega no meu Insta, manda mensagem, troca uma ideia. Faço pra você, pra sua equipe, um amigo. Não deixa de ver o Insta do pessoal que eu coloquei no vídeo. Valeu, falou, Raul.